Sextamos! É isso aí, seja muito bem-vindo ao Gazeta Esportiva. E olha a dupla que está aqui comigo, Alex Miller e Marcelo Baseggio. Tudo bem, meninos? Tudo bom, Mi? Muito bom esse final de semana. O que vocês estão esperando do final de semana? É uma briga muito grande aí contra o rebaixamento, E tá no chamando meio? minha atenção, Olha, né? quinto, Campeonato sexta. Brasileiro. O meio é para ver quem fica com a vaga direta na Libertadores no quinto lugar. 3 times disputam essa vaga, né? O Bahia, o Botafogo e o Fluminense. E também tem a questão do 8º lugar, que São Paulo e Bragantino estão disputando caso haja uma abertura para G8, né? Para isso, o Fluminense ou o Cruzeiro tem que ganhar a Copa do Brasil. Vamos voltar depois das dicas? Bora! Até já! De volta, NFL, NBA, tem muita coisa rolando pelo mundo. Bora conferir então um resumão para você ficar por dentro de tudo. É isso aí, é hora de Copa São Paulo de Futebol Feminino Júnior Sicredi, que tem transmissão aqui da TV Gazeta. Tá preparado para ver um show de gols? Ó, não perca conta desse jogo de ontem à noite de Flamengo e Aliança de Goiás. Beleza, vamos falar agora de Copa do Mundo? A FIFA sorteou hoje os 12 grupos do torneio que vai ser disputado no ano que vem nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Eu vou passar aqui cada chave e depois a gente volta analisando cada uma delas. No grupo A tem México, África do Sul, Coreia do Sul e um time da repescagem da Europa. Grupo B conta com Canadá, um país da repescagem europeia, Catar e Suíça. C, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. No D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e uma seleção europeia da repescagem. O grupo E conta com Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Já o F tem Holanda, Japão, outra seleção da repescagem europeia e Tunísia. Agora vamos com o grupo G de Gianella, Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. No H estão Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Grupo I com França, Senegal, uma equipe da repescagem mundial e Noruega. No J, Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Bora conferir o K? Portugal, um time da repescagem mundial, Uzbequistão e Colômbia. Por fim, temos o grupo L, que tem Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Olha só, os 2 melhores países de cada chave e os 8 terceiros colocados com melhor campanha no geral garantirão vaga no mata-mata, que começa na fase 16avos, ou seja, uma antes das 8avas. Bora olhar cada grupo? Então vamos lá, o favorito, passam 2, certo, Alex? 2. Vamos para os 2 diretos? Quem fica nesse grupo? O terceiro melhor, deixa para lá. Vamos para os 2 que se classificam diretamente. Ó, México, África do Sul, Coreia do Sul, repescagem não dá. Que Então, pode ser a Itália. Pode ser a Itália. pode ser, mas a gente vai falar desses 3 que estão aí. Olha, eu acredito que o México passa em primeiro, até por estar jogando em casa e tudo mais, ser um dos anfitriões da Copa do Mundo. Agora, considerando a Itália, que pode pintar nesse porque grupo, a gente tudo pode mudar. Porque é Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia, que um desses 4 entra aí. E se a Itália entrar, eu coloco México e Itália. Eu também. E se eu não entrar, é México e Coreia do Sul, na minha opinião. Pode ser. Bom, próximo grupo, vamos ver. O grupo B tem Canadá, um da repescagem, Catar e Suíça. Para mim, Canadá, Suíça. Nossa, e Suíça? Suíça em primeiro, e aí eu aposto também no fator casa para o Canadá, porque a equipe do Catar é bem mais ou menos. E você sabe Também. quem é esse da repescagem? Não, as opções desses da repescagem, Alex? Não, desse aí eu não lembro. Bem lembrado. Tem no site gazetesportiva.com, mas agora de cabeça eu não lembro. Vamos lá, agora o próximo. Qual é? Aí, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. O grupo do Brasil, vocês acham que é um grupo médio na dificuldade, um grupo de dificuldade alta ou dificuldade baixa? Médio. Médio? acredito Eu acho médio. fácil esse grupo. E você, Alex? Eu acho que é um grupo médio em relação à primeira colocação do grupo. Agora, para ficar entre os 2 primeiros, Brasil eu e acho que o Marrocos. Brasil passa, porque eu não vejo o Brasil perdendo do Marrocos e da Escócia ao mesmo tempo. Um dos 2, pelo menos, E o até Brasil. ficando em terceiro é capaz de passar com essa nova quantidade de seleções. Mas aqui eu acho que vai dar Brasil e Marrocos. Eu também, Brasil e Marrocos. E você, Baseggio, também? Eu também acho. A Escócia pode fazer alguma surpresa, até porque tem muitos jogadores que atuam na Premier League, né? E também no futebol europeu
como um todo, mas eu acredito muito em Brasil e Marrocos como os 2 primeiros colocados. Próximo grupo, grupo D. Estados Unidos, Paraguai, Austrália e um da repescagem aí, da UEFA. Estados Unidos deve ficar, vocês não acham, pelo fator casa também? E entre Paraguai e Austrália, Paraguai. Não, eu vou de Paraguai. Também. Paraguai, Alex? Estados Unidos... Nossa. Austrália ou Paraguai? Paraguai, mas sem convicção nenhuma. Próximo, vamos ver o próximo grupo. Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Bom, a Alemanha, e qual é o mais um? Eu vou de Alemanha e Costa do Marfim. Bem tradicional. E você, Alex? Vou surpreender com o Equador aqui. Equador? É. Eu vou colocar, acho que Costa do Marfim também. Agora, próximo grupo. Que é Holanda, Japão, repescagem e Tunísia. Para mim é Holanda e Japão. E você, Baségio? Eu também. Se eu não me engano, essa repescagem pode ter Polônia ou Albânia, do nosso querido Silvinho, ex-Corinthians. Continuo com Holanda e Japão. Por isso eu acredito muito em Holanda e Japão. Próximo grupo. Grupo... Você não falou, Alex? Holanda e Polônia, que vai entrar da repescagem, eu acho. Bélgica. A Bélgica fica. Egito, Irã e Nova Zelândia. Bélgica e Egito, para mim. Bélgica e Egito. Bélgica e Egito de Mohamed Salah. Próxima, vamos lá. Próximo grupo. Espanha, que para mim fica, Cabo Verde, Arábia Saudita e... Uruguai. Uruguai. Para mim é Uruguai e Espanha, para vocês. Para mim também, Uruguai e Não Espanha. tem como ser diferente. Próximo. Grupo França, que para mim já é França, Senegal, repescagem e Noruega. França e Noruega. Para mim, Noruega França, do Haaland. E você, Alex? França e Noruega. França e Noruega? Vai ter o Haaland? Então vamos, França e Noruega, vai. Próximo grupo. Argentina e mais quem? Argentina e Áustria. Argentina e Áustria. Argentina e Áustria. Argélia e Jordânia, mas a gente aposta aqui em Argentina. Bom, tá baba esse grupo, hein? Não tá muito baba pra Argentina esse grupo? Tá mais fácil que o do Brasil, tá bem mais fácil, tá. E a Argentina já tá aí, ó. Já passou. Próximo. Grupo fácil. Portugal, do Cristiano Ronaldo. Repescagem, Uzbequistão e Colômbia. Portugal e Colômbia? Portugal e Colômbia, até porque o Uzbequistão é fraco e a repescagem desse aqui eu tenho é Bolívia, Suriname e o Iraque. Então, nenhuma delas, também tá fácil. Nenhuma delas teria... Vai só para passear. Vai fazer a primeira fase, curtir um turismo por lá e tá voltar. fácil para todos os grandes, os cabeças de chave. Próximo, vamos lá. Inglaterra, Croácia, para mim Inglaterra e Croácia. O que é aquilo, gente? Gana e Panamá. E Panamá. Inglaterra e Croácia. Eu vou de Inglaterra e Croácia, mas Gana mas não nessa ordem, pode fazer uma graça. Eu não duvido o Gana ir para a próxima fase como um dos melhores terceiros colocados. E tirar a Inglaterra? Não, como um dos melhores terceiros colocados, né? Que agora nesse novo... Tem 3, né? Nesse novo formato. E olhando todos esses grupos, para mim, aquele mais perto do grupo da morte, que a gente costuma chamar, é o grupo da França. O grupo I, que tem França, Senegal e Noruega. A Noruega é uma grande seleção, se classificou invicta, sem perder nenhum jogo para a Copa do Mundo nas eliminatórias europeias. Goleando a Itália em San Siro. Goleando a Itália na Itália. E Senegal é uma das principais seleções africanas que... E tem todo um laço histórico com a França, né? Por uma colônia francesa, então acredito que haja até uma rivalidade. Então esse grupo é aquele mais próximo do que a gente costuma chamar de grupo da morte. Tá, e agora tem mais um? Temos mais um, não? Acabou, é isso. Então é isso. Chega de grupo, né? Chega de seleção. Só um detalhe que a gente precisa corrigir aqui, para não passar a informação errada. A repescagem da Itália não é no grupo A, tá? É no grupo B. Então volta lá, qual a Itália no grupo, se a Itália passar, ela vai pegar Canadá, Catar e Suíça. Esse seria o grupo da Itália. Suíça e Itália, para mim, passa. Esse seria a repescagem da Itália para entrar no grupo B de Canadá, Catar e Suíça. Suíça e Itália. Aí ficaria Suíça e Itália para mim também. Bom, o repórter Alexandre Silvestre fez uma entrevista exclusiva hoje com o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho. O ex-treinador deu a opinião dele sobre a possibilidade do Neymar ir para a Copa do Mundo. Ele tem esse probleminha no joelho, está jogando no sacrifício no Santos, mas é uma coisa que ele vai resolver rápido, porque acho que é tipo artroscopia, coisa muito rápida, né?
E o talento dele, cara, ele é diferente, cara. Ele é um cara diferente, ele faz um improviso em cima do improviso. A gente não tem mais tipo jogador assim, entendeu? A gente tem jogadores, bons jogadores. Sim. Ele é o único essa classe. O diferente, não tem. Então, agora, o Ancelotti é um cara experiente e está percebendo isso. E aí ele já falou uma coisa que eu também concordo. Ele tem que estar 100%. Eu sempre tenho como exemplo o Ronaldo, o fenômeno. O Ronaldo se fechou. Todo mundo, ninguém acreditava, pegou lá o Filé, que era o fisioterapeuta, lembra disso? Você lembra? Todo mundo acho que lembra. Se fechou com o cara e trabalhou. Quando ninguém acreditava, ele deu a resposta para o campeão do mundo. Para mim foi o melhor do time do mundo, do campeonato do mundo. Então, eu acredito nessas histórias, desses caras diferentes. Mas o fenômeno, por outro lado, ele parou com tudo. Ele parou tudo, vou me preparar por meses para jogar a Copa do Mundo. O Neymar tem que fazer algo parecido. Eu acho que o Neymar vai fazer isso. Por exemplo, eu encontrei ele agora, ele tá fininho, cara. Ele tá com o corpo legal, ele tá bem estruturado, entendeu? Então, eu acho que ele vai se fechar também. Vendo hoje um vídeo do Muzi, ele falando de um trabalho que ele está fazendo com o Cristiano Ronaldo e de tudo que o Cristiano Ronaldo tem na casa dele. Porque a gente vê, não é helicóptero, não é avião, que ele tem uns equipamentos assim dentro de casa para aquelas banheiras que ficam gelado. Ele tem câmaras hiperbáricas, ele tem uma série, ele tem uma academia, digamos assim, só de equipamento para recuperar o corpo. E ele falou assim, eu vou torcer muito para ele na Copa. E ele está fazendo uma preparação muito forte para a Copa do Mundo, com todos esses equipamentos que são, claro, caríssimos. O Muzi vira e fala para ele assim, olha, eu preciso que você compre uma câmera hiperbárica. Em 2 dias a coisa já está lá na casa do Cristiano Ronaldo, sabe? Ele falou que o foco dele é absurdo, que ele fica 6 horas por dia fazendo esse tipo de tratamento. E o Neymar? Pois é, Neymar que está em ascensão mesmo lesionado, né? Foi decisivo em mais um jogo do Santos. Certamente, eu acredito que, na minha opinião, o Neymar vai livrar o Santos do rebaixamento, apesar dos pesares. E vai para a Copa igual o Muricy Agora, falou, quando a gente fala de Copa do Mundo, é outro patamar, né? A gente está vendo o Neymar competindo contra equipes que estão lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Quando a gente pensa em Copa do Mundo, a gente pensa nos melhores atletas do planeta competindo no mais alto nível. Será que o Neymar se enquadra hoje nessa prateleira? Depois do Carnaval dá tempo? Porque tem um Carnaval, Alex. Não é questão do Carnaval. Eu acho que pensando sério na Copa do Mundo, o Neymar, se ele quiser disputar a Copa, ele precisa continuar nesse processo de evolução física, principalmente. Porque ele se destacou agora em alguns jogos do Campeonato Brasileiro contra o Sport, contra o Juventude. E é o que o Baségio falou, precisa ver como é que ele se sairia contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Alto nível pela seleção brasileira, futebol. enfrentando um amistoso aí contra uma França, uma seleção Croácia. europeia. Né? Eu não vejo o Neymar ainda com aquela mobilidade, com aquele ritmo que o credenciaria para a seleção brasileira. Ainda neste momento, não. Mas é óbvio que pelo que ele pode ainda apresentar, evoluir, fica uma esperança no ar. Só depende dele. Agora, estão falando que ele pode fazer algum procedimento aí nessa virada de ano, no joelho. Não se sabe como é que ele vai voltar, como é que o organismo dele vai responder a isso, como é que ele vai começar a temporada vestindo a camisa do Santos pelo Campeonato Paulista. Né? Já começa o Campeonato Brasileiro também no mês de janeiro. Ele vai ter que estar todo vapor. Ele vai ter que fazer essa intervenção aí e jogar bola no começo de janeiro, começo de fevereiro, até chegar à convocação final. E ali na convocação final que ele vai ter que estar mostrando se é capaz ou não de encarar mais uma Copa. Ele pode até ir para a Copa do Mundo, acredito nisso. Agora, pensar no Neymar como titular dessa equipe, sendo que ele não participou de nenhum dos amistosos preparatórios com o Ancelotti... Eu acho que se ele for é para ser reserva. Eu também acredito nessa hipótese. Cruzeiro e Botafogo se enfrentaram ontem no encerramento da 37ª rodada do Brasileirão. O resultado interessava ao Palmeiras. Bora conferir como foi. Viajando para Doha amanhã, né? Sábado ele já viaja para Doha. Amanhã. Olha, a gente vai falar daqui a pouquinho. Faltando apenas uma rodada para o fim do Brasileirão, vamos conferir como que está a classificação. Então, o Flamengo é líder, campeão, 78 pontos seguidos, aí, né, conseguidos. Aí vem Palmeiras com 73, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Logo depois, Bahia e Botafogo. O Corinthians é o 8º colocado, 51 pontos. Já o Bragantino, o 9º. Quem aparece em 10º lugar é... Corinthians.
Corinthians com 46, virando a página. 8º lugar é o São Paulo, tá, gente? 8º lugar é o São Paulo. Virando a página, tem Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro. O Santos é o 14º. A partir daí a briga contra o rebaixamento. Exatamente. 44 pontos. E aí vem Ceará, Fortaleza. Na zona de rebaixamento estão Vitória, Internacional, Juventude e Sport. Complicado, hein? Ainda agora a briga fica pelo meio, né? A fase de grupos da Libertadores e agora é quem rebaixa e quem não rebaixa, né, Alex? Sem dúvida. Ninguém vai olhar para a parte de cima da tabela. Não. Todo mundo vai estar olhando para a parte de baixo. baixo. Todos têm risco. Acho que o Santos é o que tem menos risco porque pega um Cruzeiro completamente reserva, se bobear time C do Cruzeiro, que o Cruzeiro já pensa na Copa do Brasil contra o Corinthians na outra quarta. O Leonardo Jardim, inclusive, já anunciou que não vai com nenhum titular contra o Santos. Então, se o Cruzeiro vai descomprometido contra o Santos na Vila, o Santos precisando ganhar, o Santos ganha. É um prato cheio para o peixe. E a premiação do Brasileirão, você tem ideia de quanto que é, Basejo? Olha, cada posição vai aumentando um pouco, mas de cor. Mas o Cruzeiro não muda a posição dele, já é terceiro. Terceiro ele lugar, não pode ser mais segundo. alcançado pelo Mirassol, ele não alcança mais o Palmeiras. Então, esse jogo contra o Santos é como se não existisse para ele em termos de premiação, de colocação. Já é meio que férias, né? Meio não inteiro. No Brasileiro não tem mais função o Cruzeiro. Não, mas para o Santos é um jogo importante. Para o Santos, sim. Né? Por isso que o Santos tem que aproveitar as reservas do Cruzeiro. Agora, o Inter já está praticamente rebaixado, né? Pelo que eu vi do jogo contra o São Paulo, eu estava lá, acho muito difícil o Inter se livrar e aí sobra apenas uma vaga, né? Sobra apenas uma vaga nessa zona de rebaixamento, considerando que o Inter provavelmente vai cair. Aí sobra Fortaleza, Ceará, Santos... E aí um desses vai cair. Vitória. E Vitória. Bom, domingo tem Santos em campo contra o Cruzeiro na Vila Belmiro, 4 da tarde. Então a gente faz um palpitômetro do duelo do peixe. Pode rodar a vinheta. E quem começa é Alex Miller. Bom, como eu fiz toda a propaganda, né, de que o Santos vai jogar sozinho esse jogo, então... O Cruzeiro tá de férias. Eu não poderia dar um outro placar que não esse. 3-0 pro Santos. Uau! Eu achei que eu tava sendo bem otimista, mas qual é o seu, Basejo? Eu ainda acredito na força do elenco do Cruzeiro e por isso empate 1-1. Empate 1-1. Nossa, malvado, hein? Rapaz. E o meu palpite é 2-0 para o Peixe. Isso tira o Peixe totalmente, claro, né? Qualquer vitória, qualquer o Santos vitória tá livre. Se salva. Sem depender de ninguém. É isso aí. Até se ele perder, ele pode se salvar, contanto Depende que os que dos estão outros. atrás não vençam, né? Bom, agora a gente fala sobre o Palmeiras no Gazeta Esportiva com a Marina Buffon. Boa noite, Mar. O Verdão encerra o ano com promessa de disputa no gol pro ano que vem, é isso? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, e por que isso, né? Carlos Miguel de um lado, ele que terminou essa temporada aqui pelo Palmeiras, e o Everton do outro. A gente relembra que o Carlos Miguel chegou ali em agosto para ser titular de fato do Everton. Marcelo Lomba, com o contrato terminando, precisava ali o Palmeiras de um goleiro para fazer frente ali ao Everton. O Everton acaba machucando a mão, fica de fora desse restante de temporada, quando ainda disputava a Libertadores, também o Campeonato Brasileiro. E aí, então, o Carlos Miguel fez esses 12 jogos finais. É fato que teve ali 5 derrotas, uma delas na grande final da Libertadores e tudo mais. Mas ele fez um balanço ali para a TV do Palmeiras sobre o que ele achou desses meses com a camisa do Verdão. Vamos ouvir. Deu essa oportunidade também estar preparado para ela, trabalhando no dia a dia, com toda a comissão técnica, os treinadores de goleiros muito bem capacitados para estar aqui. Como eu falei desde o início, é um clube muito bom, um ambiente muito especial para trabalhar. E é de um ano difícil, que foi um ano de muitas contratações, e uma delas a gente conseguir ainda bater nas finais, conseguir brigar até o final do campeonato. A gente tem que valorizar isso, a gente sabe que o trabalho vem sendo muito bem feito, a gente tem que ter essa noção. Deixamos de pontuar em jogos muito importantes, cruciais nos jogos finais do Brasileiro, a gente sabe disso. Sabemos que poderíamos ter levado esse título, fica uma dor gigantesca para a gente também. Agora é manter a cabeça boa, saber que um ano vai ser muito bem feito o próximo.
Então, Carlos Miguel fazendo esse balanço, a gente percebe que ele fala, né? Deixamos de ganhar pontos cruciais e já pensando como, assim como o Cruzeiro vocês estavam comentando, o próprio Flamengo também, que já é campeão, o Palmeiras visita o Ceará no domingo, também meio de férias, já não pode ser alcançado mais na tabela. Então, quero saber de vocês aí, para 2026, já pensando, já que o Palmeiras já está meio de férias, 2026, o Everton ou Carlos Miguel? Quem deve ser o goleiro titular do Palmeiras, pelo menos no início do ano, ali em janeiro, Campeonato Brasileiro, Paulistão? Vamos responder a pergunta da Marina. Para você, Alex, quem tem que ser o titular? Não tem mais jeito, é um caminho sem volta. O Carlos Miguel, para mim, já iniciou a sua trajetória para, quem sabe, ser também um dos grandes goleiros da história do Palmeiras, porque ele vem muito bem, tem sido um dos melhores jogadores do time, se não o melhor em alguns jogos, inclusive contra o Atlético Mineiro. Ele fez 9 defesas e várias delas salvaram o Palmeiras. O Carlos Miguel realmente é um gigante, precisa evoluir em alguns aspectos, saída de bola, reposição com os pés, mas de um modo geral, com a idade que tem tudo para se tornar também um gigante na história do Palmeiras. E aí, Bazégio? Por tudo que aconteceu com o Everton, o Abel Ferreira pelo menos não precisou lidar com aquela situação chata de você desbancar um ídolo do clube que ganhou tudo no clube. A lição do Everton ajudou, né? Exato, para colocar um novo goleiro no lugar dele. Então, o Abel Ferreira se livrou desse problema. Então, eu acho que o natural, a tendência é ele dar sequência ao que vem acontecendo nessa reta final de temporada. E aí o Everton vai ficar no Palmeiras ou vocês acham que ele... Tem mais um ano de contrato, vai depender dele. Mas se ele topar ser reserva, beleza. Senão, acho que ele tem que seguir um outro caminho, sim. Eu acho que ele é ídolo do clube, não tem por que sair. Falta um ano para ele terminar, cumprir o contrato dele. Mas às vezes ficar no banco, você acha que o jogador gosta de jogar? Até porque um goleiro do nível do Everton, que eu reputo também ainda como um grande goleiro, ele tem espaço em vários clubes que precisariam de um goleiro. O Bahia já demonstrou interesse, o Grêmio já demonstrou interesse. São times importantes. Mas aí eu levanto uma questão aqui. Com o calendário todo especial do próximo ano por causa da Copa do Mundo, com jogos quarta, domingo, talvez o Everton possa ter mais oportunidades. Aí eu faria o seguinte, pelo tamanho do Everton, eu acho que não combina com o Everton ficar na reserva. Mas aí eu renovaria por mais um ano com o Lomba, que sempre que entrou, deu conta do recado também, não é do mesmo nível do Everton, nem do Carlos Miguel, mas para ser um reserva e entrar de vez em quando, eu acho que o Lomba aguenta mais um ano. Bom, o campeão Flamengo vai mandar a campo uma equipe formada principalmente por atletas da base, amanhã contra o Mirassol, 6h30 no interior paulista. Os principais jogadores do elenco profissional viajam amanhã para o Catar, como a gente já comentou aqui, onde o rubro-negro estreia na Copa Intercontinental, quarta-feira, às 14h contra o Cruz Azul do México. E essa equipe do Cruz Azul é carne de pescoço ou não? Olha, os mexicanos estão dizendo que o Cruz Azul levaria vantagem sobre o Flamengo. Isso eu achei de uma soberba arrogância. Mas pelo aspecto físico. Pois é. Porque eles são melhores? Eles estão apostando no aspecto físico. Eu vejo o Flamengo anos-luz à frente do Cruz Azul, talvez com todo respeito ao Cruz Azul. Pelo cansaço, eu acho. Mas cansaço nessa hora, a gente está falando de um mundial de clubes. Eu acho que o Flamengo vai com tudo e vai usar dessas declarações como motivação para fazer prevalecer o favoritismo, que, ao meu ver, é todo do lado rubro-negro. O Flamengo é muito experiente, né? Tem jogadores muito cascudos e talhados para esse tipo de situação. Acho que eles vão conseguir superar essa questão do cansaço, dosar quando tem que dosar, dentro do próprio jogo, enfim. Eu acho que o Flamengo é favorito contra o Cruz Azul, mesmo com eles falando tudo isso aí. E o Thiago Salazar agora chama direto do Parque São Jorge para falar sobre o Corinthians. Boa noite, Salazar. Deixa eu subir, levantar, aliás, deixa eu subir não. Deixa eu vir aqui no telão para ver se o Salazar já está lá posicionado. Porque a gente imagina que no Corinthians agora o foco total esteja onde? Na Copa do Brasil, claro, né? Porque o Corinthians tem que focar em uma coisa, e essa coisa é a Copa do Brasil. É ou não é, Thiago Salazar? Que está no Gazeta Esportiva é isso, foco total na Copa do Brasil. O Corinthians vai enfrentar o Juventude nessa última rodada, a tendência é de time reserva.
os jogadores que não devem ser utilizados, pelo menos para início de jogo na semifinal, no dia 10, no Mineirão, contra o Cruzeiro, são eles que vão encerrar a campanha do Corinthians nesse Brasileirão decepcionante, mas pelo menos sem correr grandes riscos. Toda a preparação para essa Copa do Brasil e o foco do Corinthians e principalmente do Dorival Júnior é ter o trio Gin à disposição. Garro, Memphis e Yuri Alberto. O que dá pra gente trazer de atualização para vocês? O Garro tá com problema com estiramento na panturrilha, é dúvida pro jogo e tá fora dessa partida contra o Juventude. Yuri Alberto também está fora dessa partida contra o Juventude, porém o cenário dele mudou de ontem para hoje. O Yuri Alberto deu algumas corridas no campo, bateu bola. A informação que eu tenho é que o Corinthians agora, a comissão técnica, passou a ter um certo otimismo para o Yuri Alberto pelo menos ficar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, e essa é a novidade. A novidade principal aqui de hoje é Yuri Alberto evoluiu bem. E agora o Corinthians, que já estava praticamente descartando ele para esse primeiro jogo da semifinal, começa a ter mais otimismo nesse sentido. Memphis Depay está em transição, ainda não liberado para treinar totalmente com bola com o elenco, mas em fase de transição. Tendência é que ele seja relacionado, dos três, o único que provavelmente será relacionado para o jogo contra o Juventude. Por quê? Porque a ideia é que o Memphis Depay, como ele estava de fora dos últimos jogos machucado, que ele faça alguns minutos contra o Juventude, para ganhar ritmo de jogo, entrar ali faltando 15 minutos para terminar a partida, pensando em dar ritmo para ele chegar em melhor condição contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Portanto, foco total nessa semifinal de Copa do Brasil. Deve rolar ali, tô sabendo que talvez uma despedida para o Romero, homenagens para o Romero contra o Juventude, dar um ritmo ali para o Memphis Depay e agora um certo otimismo para Yuri Alberto jogar lá no Mineirão. Tá certo, Michele? Daqui a pouquinho eu volto, porque olha só, tem coisa acontecendo nos bastidores do Timão importante, viu? Daqui a pouquinho eu conto. Beleza, Salazar, obrigada. Fala, Bazégio. É uma pena que esses três principais jogadores do Corinthians não estejam 100%, não estejam em plena forma física, faltando poucos dias para o jogo mais importante do ano para o Corinthians. O Garro, aliás, tem enfrentado muitos problemas físicos. O ano inteiro, né? A gente fala dos problemas físicos do São Paulo e pouco se fala dos problemas físicos que o Corinthians tem enfrentado, sobretudo com os seus principais atletas, né? Esse trio Gin que todo mundo fala. Para mim, dos três, o que mais tem o poder de desequilibrar, de definir uma partida é o Garro. E o Garro, aparentemente, pelas informações do Salazar, é o que está mais distante de ficar à disposição do Dorival Júnior para a semifinal contra o Cruzeiro. Ou se ficar é meio que no sacrifício. E se ficar no sacrifício. Não vai ser 100%. Então é complicado. O Corinthians já vem sendo considerado a grande zebra contra o Cruzeiro. Sem esses três craques inteiros, fica muito difícil a missão do Timão. Fica difícil mesmo, né? O Dorival vai saber dosar em relação a domingo. Eu acho que o Dorival não tem que nem pensar em colocar no banco os jogadores que ele pensa em aproveitar contra o Cruzeiro. Domingo é jogo só para cumprir tabela também. Coloca a molecada, põe sub-20, dá a primeira chance para os meninos que talvez nunca jogaram, alguns deles como profissional. Coloca para experimentar ali, para testar, enfim. E esquece esse jogo aí. Se bobear, o Juventude até ganha do Corinthians e não vai mudar nada, porque o Corinthians não depende mais desse jogo contra o Juventude. Ao passo que o Juventude, os jogadores do Juventude podem querer aproveitar o fato de estarem na Neoquímica Arena, né, aparecerem pela última vez na primeira divisão em 2025, porque ano que vem eles estarão na Série B. Então acho que o Juventude pode até ganhar esse jogo aí. O Dorival disse que usa o jogo de domingo pensando no jogo de quarta. Você acha que é tipo o Abel Ferreira? Então assim, ele usa o jogo de para escalar uma equipe para deixar a outra equipe titular pro jogo importante? Eu acho, não é que ele usa o jogo para quarta. Ele não vai colocar os de quarta nesse jogo. Ele não vai usar para nada esse jogo contra o Juventude, porque ele não vai testar formações contra o Juventude ou testar jogadores para colocar em campo na quarta-feira. Ele simplesmente vai isolar os jogadores da quarta desse jogo de domingo e nesse domingo vai cumprir tabela. Beleza, fala mais de São Paulo, a gente vai falar mais de Corinthians, vamos falar as atrações do Mesa Redonda de domingo. Agora nós fazemos um novo contato com a Marina para falar um pouquinho mais do Palmeiras. Tá contigo, Mar.
É isso, Mi. Vamos falar mais um pouquinho desse Palmeiras. Como a gente comentou, o Palmeiras está praticamente de férias aí, é verdade. Afinal, no domingo já não pode ser alcançado, também não alcança o Flamengo, que já é campeão. Mas hoje se reapresentou lá na Academia de Futebol para fazer os últimos treinamentos aí do ano, dessa temporada de 2025, que foi muito criticada por diversos torcedores, por não ter vencido nenhum título, mas de fato está aí na segunda posição do Brasileirão, chegou à final da Copa Libertadores. Enfim, mas para esse último compromisso, Abel Ferreira ganhou mais um desfalque relacionado ao departamento médico. Emiliano Martinez teve ali acusado um problema físico também e não estará à disposição do treinador para essa partida. Ele se junta, portanto, ao Everton, ao Lucas Evangelista, também ao Paulinho, ao Felipe Anderson, que já tinha ficado de fora da última partida, e agora então o Emiliano também não joga. Lembrando que, além deles, o Abel não poderá contar com o Piquerez, que foi expulso na última partida. Vocês devem se lembrar daquela entrada que ele deu no Saravia ali contra o Atlético Mineiro na última rodada, acabou sendo expulso. E além dele, Rafael Veiga também não estará à disposição, levou o terceiro cartão amarelo, também vai cumprir suspensão. A tendência, portanto, é que seja um time aí mesclado, com jogadores, por exemplo, Carlos Miguel, Kelvin devem jogar normalmente, Vitor Roque, Flaco, enfim, mas com essas modificações pontuais por conta desses desfalques. Tá bom, Mi? Tá certo, Má. Muito obrigada. Bom, estava até comentando aqui com o Alex, com o Basejo, né? Não sei se o clima tá muito bom lá no Palmeiras, porque eu estava vendo aquela entrevista do Abel hoje e ele falando, só me engana quem eu quero, só me faz de bobo, alguma coisa assim, quem eu quero. Será que está acontecendo lá? E agora esse fim de ano para o Palmeiras é complicado, né? Rapidinho, Michele, eu acho que para esse jogo de domingo eu faria o que eu falei para o Corinthians, eu aplicaria ao Palmeiras, manda sub-20 para pegar o Ceará. Já dá férias. Dá férias, porque o calendário já é tão apertado. Ele toda hora reclama do calendário. No começo de janeiro tem que reapresentar. Pô, ganha uma semana de descanso aí, de férias. Isso. E põe sub-20 para jogar com o Ceará. Qual o problema? O Palmeiras não tem que estar nem aí se o Ceará precisa do jogo ou não, se outros times podem ser afetados ou não. Também o Palmeiras acho. tem que pensar nele e para mim, colocar só reservas, mas não sei se é isso que vai acontecer. E o Abel, na verdade, eu acho que ele está tão exposto e tão sozinho, porque é só ele que fala pelo Palmeiras. E como é só ele que fala pelo Palmeiras e as coisas vão acontecendo, ele acaba se desgastando. E como só ele fala, acaba que ele muitas vezes perde um pouco o ponto, perde um pouco a linha, fala coisas que não precisaria falar. Quem mais poderia falar? Se queimando. O Palmeiras teria que contratar um gerente de futebol que fosse especializado em comunicação. Como fazia naquela época, não sei se você lembra, o Toninho Cecílio, quando era gerente de futebol do Palmeiras. O Palmeiras era prejudicado pela arbitragem num jogo, antes do técnico falar, o Toninho sentava e começava a bater na mesa. O Marco Aurélio Cunha não fazia isso no São Paulo? Isso aqui é Palmeiras, a gente não pode admitir. Sabe, isso que o Abel faz e se desgasta, porque aí se você tem alguém para blindar o Abel fica um pouco mais tranquilo para falar de outras coisas, para falar do time, das coisas que acontecem nas quatro linhas, explicar outras situações de jogo. Agora, ele tá lá sozinho, o Anderson Barros é uma múmia, ele não fala em público. Não fala? A Leila Pereira não entende de futebol, então não teria nem credibilidade ela reclamar de arbitragem, porque ela não sabe nem o que é apito. Então, assim, o Palmeiras precisa ter alguém para se manifestar em nome dele e não deixar tudo nas costas do Abel. Se não cansa, enjoa, desgasta, e tudo isso é colocado no mesmo balaio e o Abel começa a ficar cansativo. E ele começa a errar muito. Né? Também tem que ter um escudo para ele, Tem que ter alguém. O Palmeiras teria que ter alguém para falar em nome dele, para que o Abel não precise ficar falando de arbitragem, de asterisco, tudo isso aí acaba atrapalhando o próprio trabalho do Abel. Eu concordo. E você, Basejo? Eu acho que o Abel Ferreira ele tem se posicionado demais, tem criticado bastante a arbitragem, não só a arbitragem, né? O futebol brasileiro enquanto instituição. A gente sabe que a Leila Pereira, mais além da falta de conhecimento sobre futebol dela, ela não vai se indispor com a CBF, porque, na minha opinião, ela tem uma agenda própria, ela tem os seus interesses particulares e eu não descartaria, no médio, longo prazo, ela alçar uma posição de personagem principal do futebol brasileiro, eu digo em termos de CBF, não sei se ela tem no seu horizonte a presidência da CBF, mas enfim, fato é que ela não se indispõe com a instituição. Então o Abel Ferreira acaba ficando sozinho nessa.
Mas agora eu quero dar um recado para você, já falei hoje aqui, se abriu as portas do treino no CT da Barra Funda para a presença da imprensa e o repórter Alexandre Silvestre conferiu tudo bem de pertinho. Seriam esses os últimos passos de Oscar como jogador de futebol? O meia do São Paulo apareceu hoje no CT da Barra Funda pela primeira vez após o problema de saúde. O jogador veio se despedir dos colegas antes do último jogo do ano. A tendência é que ele pendure mesmo as chuteiras em 2026. Luciano, só na sombrinha e água fresca, tem chance de encarar o Vitória antes das férias. O atacante sentiu um incômodo muscular diante do Inter. Não trabalhou no campo nesta sexta-feira, aparentemente nada grave. Quem está fora de combate? O zagueiro Alan Franco, que machucou o joelho, pegou uma caroninha até o banco no treino de hoje. Domingo, nem na reserva fica. Bobadilha, outro desfalque, suspenso. Alisson pode ser o escolhido para a função, mas quem escala o time é o professor Crespo, que continua quebrando a cabeça. Muitos atletas seguem machucados ou em fase de transição. O técnico espera por um elenco mais saudável na próxima temporada, que depende ainda do que acontecer nesse finzinho de 2025. O São Paulo vai encontrar clima hostil nas arquibancadas do Barradão no próximo domingo. O Vitória está muito ameaçado de rebaixamento, um último suspiro para a equipe de Salvador, enquanto o tricolor paulista precisa pelo menos de um empate para garantir a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. Ficando em 8º, restará ao São Paulo torcer para que Fluminense ou Cruzeiro conquiste a Copa do Brasil, transformando o G7 em G8, garantindo assim o São Paulo na Libertadores do ano que vem. A pressão lá é gigante, eu já estive lá algumas vezes, né, como treinador. Sempre é muito difícil, ainda mais nessa época do ano, que é muito calor, né? É quente demais. Para chegar no Barradão é difícil, tudo é dificuldade. Campo é um buraco. É lá no fundo, tá? Mas você percebe que o gramado tá bom, né? Hoje os campos mudaram bastante, o pessoal tem o treinamento agora, então deixaram o campo ficar bom agora. Então, agora, a dificuldade vai ser gigante, eles dependem também desse jogo. E nós também, cara, nós vamos com o melhor que nós temos, que não tem esse negócio, sabe, de entrou em férias, ninguém vai entrar em férias aqui não, os caras vão o melhor que tem pra Bahia, entendeu? Então, a gente vai dar o nosso melhor e quem, se Deus quiser, fazer essa pré-Libertadores. Muito bem, o que temos de São Paulo, Basejo? Jogo difícil para o São Paulo, vai encarar o Vitória que luta para não ser rebaixado no Barradão. O Vitória costuma ser muito forte jogando em casa e o São Paulo, por mais que precise da vitória para confirmar a possibilidade de se classificar para a pré-Libertadores, mentalmente o time já não está tão compromissado porque sabe que tem muito pouco em jogo nessa partida. O São Paulo ainda vai precisar torcer, se terminar em 8º, para que Cruzeiro ou Fluminense seja campeão da Copa do Brasil. Então é uma tarefa dura e o Red Bull Bragantino pode desbancar o São Paulo desse 8º lugar na última rodada, no apagar das luzes. Pensou? E vai ser o desfecho merecido para um clube que fez tudo errado, não só nesse ano, mas que vem fazendo tudo errado há muito e muito tempo. E não é impossível isso acontecer mesmo, porque o Internacional está perdendo até dele mesmo, né? Enquanto mais enfrentar um outro time. E o Bragantino voltou a vencer, meteu 4 no Vitória e vai jogar precisando desse resultado também para sonhar com uma vaga na Libertadores. E o Internacional, que está muito mal, mesmo jogando em casa, eu acho que vai ter muita dificuldade contra o Bragantino. Se o Bragantino ganhar, o São Paulo não pode perder para o Vitória. Só que o Vitória está na zona do rebaixamento, vai jogar no Barradão lotado, aquela pressão danada, com o Vitória precisando vencer para tentar fugir do descenso. Então é uma rodada também emocionante nesse lugar aí que envolve o São Paulo. O São Paulo, se não abrir o olho, fica fora, inclusive, da pré-Libertadores. Aí vai ser um ano terrível. Terrível. Ô, Basejo, e o Transferban? Então, continua? O São Paulo, ele tem uma discordância entre o que acha que deve pagar e o que o empresário do Caleri acha que deve receber. Tá. Por isso que a situação ainda não foi concluída. Bom, a Gazeta Esportiva tem mais notícias já. Antes, trazemos os destaques de hoje do Jornal da Gazeta com Luciana Magalhães. É isso mesmo, Mi. Hoje vocês vão ver no JG. Eleições 2026, disputa pela presidência ganha mais um candidato. Flávio Bolsonaro diz que foi escolhido pelo pai para disputar o Planalto. STF vai julgar em fevereiro acusados de mandar matar Marielle Franco.
Câmara de Vereadores da capital aprova em primeiro turno o projeto que regulamenta a mototáxi na cidade. Nicolás Maduro pede mobilização de brasileiros pela Venezuela. E no esporte, tudo sobre o grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano que vem. É já depois do Gazeta Esportiva, aqui no Jornal da Gazeta. Até já, Mi. É já, Lu, muito obrigada por todas as informações. Você que está em casa, lembre-se, domingo é dia de mesa redonda, 9 da noite. E agora vamos fechar o giro de repórteres com o Thiago Salazar, que está no Parque São Jorge. E ele disse que tem notícia complicada, é isso, Salazar? Fala com calma, para não estragar o final de semana de ninguém. Para variar, os bastidores do Corinthians, o momento político do Corinthians ainda fervendo, né, Michele? Duas informações importantes dessa sexta-feira. Neste momento, acabou de começar mais uma audiência pública sobre a reforma do Estatuto do Corinthians. A discussão dessa vez é bem importante. O artigo 21 do Estatuto do Corinthians, eles vão discutir o ingresso de fiéis torcedores com direito a voto para a presidência do clube. Atualmente, como é que funciona? Vocês conhecem o sistema aqui. Os sócios do Parque São Jorge podem votar para presidente. Apenas os sócios do Parque São Jorge. Qual que tem sido a luta dos torcedores do Corinthians, que muitas vezes são fiéis torcedores, aquele plano apenas para ir aos jogos, ou da torcida organizada, o torcedor comum, como a gente fala, eles querem ter direito a voto, eles querem participar da eleição, da escolha do presidente do Corinthians, né? E ampliar esse colégio eleitoral. Hoje é essa discussão que vai nortear a audiência pública que começou agora lá na Neoquímica Arena. E uma segunda notícia também muito importante é que a Promotoria de Justiça do Patrimônio Social do Ministério Público acatou o pedido do promotor Cássio Concerino para que o Corinthians passe por um inquérito, novamente mais um inquérito aberto para apurar a possibilidade do clube ter uma intervenção judicial. Nesse caso, por exemplo, o presidente aqui perderia completamente a autonomia e um juiz é quem determinaria o futuro do Corinthians, o rumo e as decisões peculiares do Corinthians até que tudo fosse colocado em ordem. Uma intervenção judicial, portanto, vai passar a ser apurada e avaliada a partir de agora pela promotoria do Ministério Público. Michele, notícias importantes do Timão, passo a bola para você. Muito obrigada, Thiago Salazar. Vamos comentar, Alex? Não, rapidinho. Você já pensou se uma intervenção acontecer, o Estado ele perde o poder, o juiz vai nomear uma outra pessoa? Cara, é melhor fechar as portas logo. Sempre pode ficar pior, né? Pro torcedor é verdade, corintiano. não há nada ruim que não possa piorar. Meu Deus do céu, o que acontece com o Corinthians, gente? Deixa eu só falar que no Mesa Redonda de domingo teremos o jornalista Vitor Guedes e o ex-jogador Dinei, 9 da noite, maravilhosa, imagina. E no sábado, 2h30 da tarde, tem Copinha Feminina Sicredi 2025 aqui na tela da Gazeta, 2h30 da tarde. Jogo entre São Paulo e América Mineiro, tá sendo um sucesso. Então amanhã, 2h30, tem Copinha, tem futebol ao vivo aqui na tela da Gazeta. E o Alex Miller vai narrar ele. Eu gosto tanto de escutar você falando gol. Fala! Será que dá? Deu! Gol! Alex, gente, foi muito... Da Gazeta! Eu fiquei emocionada ouvindo seus gols na última quarta-feira. Muito legal, Alex. Bom, é isso, pessoal. Siga o nosso Instagram, Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, Gazeta Esportiva, nossas redes sociais. Beijo, Bazejo. Valeu, Alex Miller. Beijão pra vocês. Tchau. Jornal da Gazeta.